Fala nação, então, canal Soccer Foot Resenha na área e o Flamengo venceu o Botafogo. E os comentaristas da ESPN, né, já deixando o crédito para a ESPN, eles estão discutindo e comentando se será que ainda dá pro Mengão chegar no Palmeiras e alcançar o Palmeiras. Será que o sonho do Campeonato Brasileiro ainda está vivo? Então confere tudo aí nesse vídeo. O Dorival falando do Flamengo nas três frentes, nas três competições. Ele fala em diminuir, né, o número de pontos. Era o que ele podia fazer, já que empatou com o Palmeiras quando teve a oportunidade de diminuir diretamente essa diferença. E aí vai lá nesse final de semana e cai para 7 pontos. Mas o Pedro levantava aqui um ponto interessante para a gente pensar se esse campeonato está aberto, Pedro, que é a coisa do Palmeiras ter enfrentado 3 vice-líderes. E de no final desses enfrentamentos, apesar de ter feito só 5 pontos, a diferença para o vice-líder atual, que é o Flamengo, ser menor do que era antes desses 3 confrontos, né? O Campeonato Brasileiro está aberto ou não está? Tá aberto, Dani, tá aberto. É aquela projeção que a gente fazia antes do confronto entre Flamengo e Palmeiras. Se batesse 12 pontos ali, talvez a coisa caminhasse um pouco mais para a gente falar que o Palmeiras estava muito próximo de um título, mas está aberto. Flamengo e Palmeiras, sempre tira uma dúvida rapidinho e nem volta para o estúdio. A gente vai falar de gol do Palmeiras? De Rony? A gente vai falar... Ih, rapaz, a gente vai só pra falar saber, da bicicleta pessoal, do Rony pessoal tá daqui com... a gente pouco. vai falar? Fábio Sormani está aguardando ansiosamente, ele me mandou várias mensagens aqui. Ele botou assim, eu sou um homem à frente do meu tempo. Eu sempre disse, vocês não me dão valor. Não, então tá bom, só para saber, vai ter isso. Então vamos voltar agora para o Dorival. Acho que o campeonato está aberto. Acho que mais importante do que a gente avaliar, a gente vai ter que avaliar daqui a pouco sim, desempenho de Flamengo, que o Dorival fala, era o resultado foi construído, o Flamengo dorme de sábado para domingo, ciente do tropeço do Palmeiras contra o Fluminense, se é que a gente pode chamar de tropeço, né? O vice-líder fora de casa, você somou um ponto, mas ciente do resultado e pensando, caso o Flamengo vença, corta para 7, e venceu, cortou para 7. Naquele momento era o mais importante. Talvez a mobilização não fosse a maior, talvez já tivesse muita gente olhando para frente, talvez a quarta-feira contra o duelo contra o Vélez já estivesse na mira. Então ontem teve que mudar um pouco a ideia do time alternativo, não era o Marinho pela direita, era um Gabriel caindo por ali, as dinâmicas ofensivas eram diferentes, no segundo tempo, mesmo com a entrada do Pedro, o encaixe era outro. Lázaro, Vitor Hugo, quando não eram os dois muito bem, pelo menos sempre tinha um muito bem nesse time alternativo, os dois ontem não estiveram bem. Flamengo joga muito por um corredor direito, ontem não joga por um corredor direito. Um Botafogo também é bom que se diga que em muitos momentos soube travar uma subida do Flamengo. Então acho que esse somatório de aspectos que a gente já falava aqui ao longo da programação, uma mobilização, querendo ou não, inferior, até pela sequência de decisões que o Flamengo vem tendo, ainda que fosse um clássico, um desgaste natural, uma mudança no tal desenho. Gabriel joga num sistema, por mais que ele jogasse na mesma faixa de campo, o entendimento com quem estava em campo era outro. Essa série de situações no Botafogo bloqueando mostraram pra gente esse 1-0. Liga um alerta, a gente comentava mais cedo com o Eugênio, mas liga um alerta, uma luz fraquinha talvez, porque eu acho que o que o Flamengo quer de verdade, não que não quisesse antes, mas onde o Flamengo apontou a mira nessa semana, é nesse gramado aqui. Concordo plenamente com você, é o que vai acontecer quarta-feira, que é o foco, até por como acabou a Libertadores da temporada passada, né? Vocês estão muito comportados, o Sormani está aí distribuindo bola, mas eu quero a opinião, porque eu acho o seguinte, e aí eu acho que o Sormani tem uma opinião parecida com a minha, não é uma questão de como o Flamengo vai jogar, né? O Flamengo pode até ter os seus deslizes na questão de desempenho ali, o que é natural quando você tem uma decisão de Libertadores aqui pela frente, mas a questão do campeonato aberto ou não, gente, para mim passa muito pelo Palmeiras. Eu não vejo o Palmeiras, apesar desses 2 empates, com 2 vice-líderes, deixando essa quantidade de pontos pelo caminho que seria necessária para o Flamengo conseguir encostar. Fábio Sormani, você concorda? Já distribui aí. Dani, olha, a gente sempre tem dito isso, né? Que o problema todo é que o líder é o Palmeiras, um time muito regular. Ao longo desse ano, 2022, o Palmeiras tem sido um time muito regular, né? Mas eu queria chamar a atenção para os 2 últimos jogos do Palmeiras. Em casa, contra o Flamengo, fez um jogo ruim no primeiro tempo. Muito ruim. No segundo tempo, o time volta com outra personalidade, com outra postura, amassa o Flamengo, chega o gol de empate, aí o Dorival demora para mexer no time, etc e tal, mas quando mexe, o Flamengo já volta a ter o controle do jogo. E no sábado, contra o Fluminense, eu não gostei do Palmeiras de novo. Foi uma decepção para mim. Jogou feito time pequeno. O Fluminense mandou no jogo. O resultado lá, se a gente fosse olhar, chances criadas, etc e tal, se o Fluminense sai com uma vitória diante do Palmeiras no sábado, não seria nenhuma surpresa para ninguém. Então, a gente fala muito do Palmeiras, né? Olha, o Palmeiras é um time que não dá
não dá espaço para que os outros cresçam em cima dele, é verdade. Mas esses 2 últimos jogos do Palmeiras me preocuparam demais. O próximo confronto do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, vai ser fora contra o Bragantino. Fora contra o Bragantino. Se ele apenas se defender e ganhar um pontinho só, e depois o Flamengo fizer a vitória, essa diferença vai cair de 7, ela vai cair para 5. Tá certo minha conta? Ela cai para 5. E esse campeonato começa a ficar aberto mesmo. Eu concordo com você, Dani, companheiros, aqui já vou passar para o Zé e para o Rodrigo Bueno também falarem sobre isso, mas o Palmeiras me decepcionou muito nos 2 últimos jogos. Um time pode fazer muito mais do que o Palmeiras fez. Se ele continuar jogando desse jeito, se apequenando em campo, quando ele tem a chance de mostrar que, de fato, ele é o melhor time do Brasil para muitos, e eu também acho que nesse momento ele e o Flamengo dividem essa soberania, né? Quem é o melhor, o Palmeiras pode fazer muito mais do que fez, gente. Então, eu estou preocupado e decepcionado com o Palmeiras. Aguardo o próximo jogo. Não vou nem olhar para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Esquece isso. Vou olhar para o Brasileiro contra o Atlético de novo, né? Que vai ser o... Não, Bragantino. Bragantino no Brasileiro no final de semana. Então, aí sim, eu quero ver qual vai ser o comportamento desse time. Não sei se vocês concordam com isso. Não, eu acredito que vai muito, seu Sormani, por conta dos adversários que ele enfrentou, né? E aí entra um pouco... Desculpa, só para dizer, os adversários são complicados, eu concordo com você, Flamengo e Fluminense, mas o que eu não gostei foi da postura. Sim, não, mas eu ia falar justamente isso, né? Porque se você pegar depois da entrevista do Abel, inclusive numa resposta até um pouco mais ácida para o repórter, né, quando perguntado sobre tal, ele falou assim, não, o Palmeiras jogou, mais ou menos ele deixou nas entrelinhas que jogou pelo resultado, né, porque ele enaltece o Fluminense da forma que jogou e tal. Eu acho que o Palmeiras joga muito de acordo... A gente vai mostrar daqui a pouquinho essa entrevista, essa resposta. Eu acho... Entrar no bloco do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem uma característica para jogar contra times grandes, especialmente quando times que possuem, que gostam de ficar com a bola nos pés. Aí nós estamos falando de 2 times que jogam futebol, né, que ficam com a bola nos pés o tempo todo. São Flamengo, né, com uma característica, Fluminense com uma característica totalmente diferente do que nós estamos vendo no futebol brasileiro, até mesmo do próprio Flamengo. E a opção do Abel nem sempre, às vezes, é atacar, pressionar. Não, é a opção justamente tentar se defender, tentar tirar os espaços e encontrando os encaixes de marcação, o tempo, o timing do jogo para poder usufruir das suas características. O gol, logo no comecinho, né, o gol do Rony. Eu acho que acabou condicionando muito esse jogo, também por conta da mentalidade e a forma de jogar do Palmeiras, mas eu acho que são resultados que eu acho que até nós conversamos, estava falando com o Bubu aqui, né, sobre o estudo, os palpites que nós demos, quantos pontos o Palmeiras iria fazer nesses 3 jogos, eu acho que está dentro do esperado. O campeonato do Palmeiras vai ser daqui para frente agora, contra o Bragantino, né, contra os outros times que não estão brigando por título, mas que estão ali brigando por meio de tabela, para não se salvar, quer dizer, para tentar se salvar. Esses times são os times importantes agora para o Palmeiras bater e não perder os pontos. Porque o Flamengo vai continuar nessa atuada, eu acredito, né? Porque nós estamos vendo aí demonstrações do time alternativo do Flamengo. Não jogou muito bem contra o Botafogo, mas é aquela história, não joga bem, vai lá e ganha. Tá com dificuldade, tira um, coloca o Everton. Tá com outra dificuldade, não tá conseguindo jogar, tira o outro e coloca o Arrascaeta. E aí o time, né, muda e consegue jogar. Oi, Dani. Não, mas só para te ouvir também sobre isso, né? Porque a gente fala muito do Palmeiras, mas em relação à postura e à continuidade do Flamengo. E aí o Rodrigo também pode dar a opinião dele, porque o Dorival fala em divisor de água. A gente sempre comenta, e você é o primeiro a falar isso, que o Corinthians pode fazer 1-0 e segurar resultado. A torcida não critica. O Flamengo precisa dar sempre o espetáculo, né? Então, se realmente conseguir esses resultados, como foi com o São Paulo, por mais que sejam jogos diferentes, faz lá o seu 3-1 e não tem tanto esse ímpeto, parece que administra a partida, como foi agora contra o Botafogo também, esse 1-0. Você acha que pode ser esse divisor de água no sentido de construção de resultado mais do que de espetáculo? Em relação ao Flamengo, eu acredito que sim. Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras tem uma característica, Dani, em relação às outras equipes, e aí nós temos aí alguns palmeirenses, né? Inclusive o nosso Chita pode responder melhor aí, quem estiver com ponto, ele pode responder. Hoje, a torcida do Palmeiras entende o modo Palmeiras de jogar.
ele entende o adversário que ele vai enfrentar, ele entende exatamente como ele vai se comportar e tem várias fases durante 90 minutos, dos quais a torcida do Palmeiras entende exatamente. Quando ele entra com o Rony pelo lado direito e quando entra com o Flaco lá na frente, né? Quando ele tira o Danilo, põe às vezes o Menino, o Zé Rafael, quando o Scarpa vem por dentro, a torcida do Palmeiras sabe exatamente o que vai ser feito, né? É aquela construção em que o Abel, já são 2 anos o Abel construindo essa equipe, no comando da equipe, não é somente os jogadores que entendem o que o Abel deseja, o que o Abel planeja, o que o Abel passa para os jogadores, a própria torcida. Então, eu acho que nesse caso o Palmeiras ele se adapta ao adversário e, consequentemente, né, todas as pessoas que estão ao redor, né, inclui torcida, jogador, staff, tudo isso acabam comprando esse tipo de situação. Porque se você analisar, e aí é bom dar esse exemplo, contra o Atlético Mineiro dentro de casa, no jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entregou a bola para o Atlético. E o Atlético jogou. Contra o Botafogo, uma semana depois, o Palmeiras pressionou o Botafogo, conseguiu fazer um gol e depois jogou tranquilo. Então depende muito dos adversários. Diferente, por exemplo, do Fluminense, que você sabe que o Fluminense vai jogar daquele jeito. Diferente do Flamengo, que você sabe que o Flamengo vai jogar daquele jeito. Porque já é o DNA dessas duas equipes. E o Palmeiras já desenvolveu um DNA vitorioso e eu não vejo o porquê do Abel mudar, né? E aí, Rodrigo? Bom, primeiro, vou discordar do Sormani numa afirmação que não é só tua, que é de todo mundo. O que me preocupa no Palmeiras, não me preocupa nada com o Palmeiras e com time nenhum, o que me preocupa com os meus boletos, né? Então muita gente fala, o que me preocupa no Palmeiras, o que me preocupa no Manchester United, o que me preocupa na Inter de Milão, eu não me preocupo com time nenhum, eu tô preocupado com as contas que eu tenho que pagar, que não são poucas, né? Essas me preocupam realmente, às vezes eu até nem durmo direito. Primeira essa observação. Depois é o seguinte, para mim o campeonato já tem um campeão que é o Palmeiras. Eu vou fazer um paralelo. Se o Campeonato Brasileiro deste ano é um duelo Palmeiras e Flamengo, e tudo indica que é mesmo, para mim o jogo está 2-0 para o Palmeiras, o Flamengo tem que fazer 3 gols, ou então fazer 2 e levar para os pênaltis e ganhar nos pênaltis. Porque faltam 14 rodadas, apenas entre aspas. O Palmeiras tem 7 jogos em casa, 7 jogos fora. Analisando aqui os 7 jogos do Palmeiras, eu acho que ele tem tudo e deve fazer todos os pontos em casa. 7 vezes 3, 21 pontos. Você acha que ele pode fazer, que ele ganha no Fortaleza? Os jogos... Do jeito que o Fortaleza está jogando? Eu acho. Os jogos de risco. Então eu sou flamenguista. O flamenguista ele tem que torcer para o Palmeiras tropeçar em pelo menos 3 adversários. Se o Palmeiras perde 2 jogos, então ele pode perder do Inter no Beira-Rio, na última rodada, ele pode chegar até campeão lá, do Galo no Mineirão, o Galo não está tão bem, também não está ganhando todo mundo. Se o Fortaleza pode tirar ponto do Palmeiras, o Palmeiras pode fazer ponto com... Lembra que o Palmeiras é o melhor visitante, né? Exatamente. Outro jogo difícil é exatamente contra o Atlético Paranaense. Do Brasileiro tem um jogo na Arena da Baixada. Aí é mais um jogo em que o Abel pode administrar. Então, o flamenguista... E o Bragantino, fim de semana? Então, eu acho que dá tranquilamente para o Palmeiras ganhar. Então, o jogo vai ser em Bragança. Então, o Flamengo, além de ele fazer 100%, o Flamengo é divisor de águas. Ele tem que ganhar todos os jogos. Começa por aí. E a gente não tem certeza se o Flamengo vai fazer tudo isso, sendo que o Flamengo ainda está na Copa do Brasil. Se tem um time que vai ficar muito mais desgastado daqui até o fim do ano, é o Flamengo, não é o Palmeiras, que está fora da Copa do Brasil. Mas o Flamengo o Palmeiras tem uma diferença em relação ao Flamengo. O Palmeiras, ele repete o time em todos os jogos. Tá bom, o Flamengo, o que eu não acho que é o problema. Não, tô falando questão de desgaste. Então tá bom, mas mesmo assim, o Palmeiras vai ter mais dias livres, porque ele não está na Copa do Brasil em relação ao Flamengo. E convenhamos, o Flamengo, pra mim, já tá na final da Copa do Brasil. Já passou pelo São Paulo. Então o Flamengo vai chegar numa final. Imagina se for Fla-Flu. Especialmente, não que vai tirar o pé se fosse Flamengo e Corinthians, mas imagina uma final de Copa do Brasil, Fla-Flu, o Flamengo vai ter muito olhares para o seu rival local para a possibilidade de ganhar um título nacional mais um. Então, para mim, a vantagem que tem o Palmeiras é muito essa. Para mim é como se fosse um mata-mata Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras está ganhando de 2-0, o Flamengo, para ganhar a parada, vai ter que fazer 3 gols, não tomar nenhum, ou então fazer 2 gols e ganhar nos pênaltis. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Lembrando de pedir para você deixar o like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar, galera. E o mais importante, marcar o sininho para receber as nossas notificações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.